Para a gente trazer o conteúdo de uma posição de memória, da memória principal, para um dos registradores, que nós já dissemos, repetimos agora, todas as operações lógicas e aritméticas são realizadas em operandos que estão já guardados no banco de registradores. Então a gente precisa de uma instrução capaz de buscar na memória o conteúdo de uma variável, está lá colocada na memória, e trazer para um dos registradores. A instrução que faz isso é a instrução load. Deixa eu avançar aqui um slide para mostrar alguns slides aqui, para mostrar a nossa memória. A nossa memória é, na verdade, um array de bytes, bytes organizados em conjuntos de 4, formando palavras. Então, o endereço 0 da nossa memória refere-se ao primeiro byte da nossa memória. O endereço 1 ao segundo byte, terceiro byte, quarto byte. Então, os 4 primeiros bytes eles compõem a primeira palavra da minha memória. E o endereço da primeira palavra da memória é o endereço do primeiro byte dessa palavra, ou seja, o endereço 0. Assim, então, o endereço 4 representa a segunda palavra, ou seja, o endereço do primeiro byte da segunda palavra, que compõe-se de 4 bytes, 8, 12, 16 e assim em diante. A gente observa que todos os endereços são múltiplos de 4. Muitas vezes é interessante, a partir do endereço de referência, por exemplo, aqui o endereço E, o endereço dessa palavra, a partir desse endereço, somando múltiplos de 4, valores múltiplos de 4, a gente vai encontrar as posições sucessivas a esse endereço base. Então, a primeira palavra após esse endereço base vai ser a de endereço E mais 4. A segunda vai ser de E mais 8 e assim em diante. Okay? Observem que nesse slide e em algumas referências, muitas vezes o nosso próprio livro-texto, ele endereça a memória, né, a representação, a figura, coloca o endereço 0 mais embaixo, quer dizer, os endereços que estão embaixo são os endereços menores, e a memória cresce de baixo para cima. Okay? Eu costumo muitas vezes representar o contrário, de cima para baixo, que muitas vezes acho mais interessante. Muito bem, então essa é a nossa memória. Esse é o modelo de memória da máquina MIPS. E a instrução load, ela vai então definir um daqueles endereços para que o seu conteúdo, né, o conteúdo de memória daquele endereço possa ser trazido para um dos registradores. Aqui a gente está dizendo, olha, eu suponho aqui M aqui de memória, né, então a memória do endereço I, né, ela está referindo-se ao iésimo byte da memória. Okay? Não a iésima palavra, ao iésimo byte. E se esse I for um múltiplo de 4, como está aqui, e se I é igual a 4 vezes A, significa que nós estamos nos referindo à aésima palavra. Se aqui a gente tiver M de 40, significa que nós estamos apontando um byte que é o primeiro byte da décima palavra. Okay? Então, M de 40 está endereçando a décima palavra na memória. A instrução de load, ela é uma instrução do tipo I, porque ela vai fazer uso daquela característica, né, que a gente estava mostrando aqui, endereço de memória. A partir do endereço básico, pode ser, por exemplo, o endereço do início de um array. Primeira posição, o elemento 0 do array. Onde é que vai estar o elemento 1 do array?
vai estar aqui, na outra palavra. O elemento 2 vai estar aqui. O elemento 3 vai estar aqui. Se eu quiser fazer uma referência, então, ao elemento 3 do meu array, E de 3, por exemplo, o terceiro elemento do array, ele vai estar no endereço E mais quanto aqui? E mais 12, certo? Esse aqui é o endereço da palavra 0, palavra 1, palavra 2, palavra 3. Ok? Palavra 3 e mais 12. Então, a gente tem que colocar o quê? 4 vezes 3. Multiplicar o endereço da palavra por 4 para saber o endereço do seu primeiro byte. Ou, mais especificamente, o seu endereço. Tá? O endereço da palavra do elemento 3 aí do array. Então, vai estar no endereço base, onde está armazenado o primeiro elemento do array, mais 12. Muito bem. Então, com essa ideia, o arquiteto dessa máquina definiu a instrução load da seguinte forma. Esses 6 bits aqui vão representar o código da operação load. Que a gente não tem qual é o binário dele, mas nas referências que eu passei para vocês, que está no repositório da disciplina, tem lá o código binário de todas as instruções e vocês vão ver qual é o binário que refere-se a essa operação load. Aqui esses 5 bits vão representar 2 registradores e aqui uma constante, que é um offset. Essa constante é aquele valor que vai ser adicionado a um endereço básico. Então, a nossa instrução de load, especificada dessa forma, ela significa o seguinte: olha, carregue no registrador 10 o conteúdo da posição de memória cujo endereço é a soma do conteúdo do registrador 8 com a constante 2000. Ok? Então, nós vamos estar, se o registrador 8 for, por exemplo, o endereço inicial de um array, ao somarmos 2000, 2000 dividido por 4 é quanto? 500. Ok? Então, nós vamos estar endereçando a palavra 500 do nosso array, que eventualmente começa no endereço apontado pelo registrador 8. Nós não temos aqui, olha, eu somei o endereço base com o número 8, ou então aqui na próxima palavra, nós estaríamos somando o endereço base com 12. Ora, 12 dividido por 4, 3. Ora, então, esse cara aqui, essa palavra, é a palavra que armazena o elemento 3 de um array E, que começaria aqui. Elemento 0, elemento 1, elemento 2, elemento de índice 3. A notação que a gente vai utilizar é algo parecido com isso. Load, aqui o registrador destino, onde é que eu vou guardar o que eu estou trazendo da memória. Aqui a constante e aqui o registrador que tem o endereço base. Notem que essa constante ela não pode assumir valores muito grandes. Por quê? A constante ela é representada aqui nesse campo imediato de 16 bits. Então, a partir de um ponto de referência do array, de um valor de referência, por exemplo, o conteúdo do registrador 8, está apontando o endereço na memória, a gente pode fazer variações em torno, endereçar posições de memória que estão em distâncias passíveis de serem descritas com 16 bits. Então, exemplos aqui da instrução load. Suponha que o registrador A contém um endereço de memória múltiplo de 4. O registrador A já está apontando uma posição de memória.
o endereço de memória. Suponha que o início do array A... desculpe. O registrador A ele está apontando uma posição de memória, e essa posição de memória é o início de um array que estamos chamando de A. Ou seja, é o elemento A de 0 do nosso array. Então, o registrador A já está apontando lá o início do array. Vamos chamar aqui esse endereço de A, genericamente, o endereço do array. Quando nós executarmos, carregue o registrador 10 com $0, significa copia a posição de memória cujo endereço está guardado no registrador A, ou seja, A de 0 no registrador 10. É isso que a gente fez. Se a gente escreve isso aqui, qual elemento do array que nós vamos estar copiando no registrador 10? Ora, 80 dividido por 4, 20. Então, o elemento 20 é que nós estamos trazendo para o registrador 10 na CPU. De maneira genérica, uma constante que aparece aqui, eu divido por 4, é esse elemento do array que eu vou carregar no registrador que eu estou especificando aqui. Aqui não fui muito feliz com esse exemplo, né? Porque se eu fizer isso aqui, eu vou estar detonando, né? Se o meu registrador A estava guardando o início de um array. A hora que eu faço esse load, eu detono aquele valor. Vou estar colocando o conteúdo de um elemento no array no registrador A e perdi o endereço inicial do meu array. Se mais adiante eu precisar utilizar esse array novamente, eu não vou conseguir, a menos que esse valor esteja salvo em algum outro lugar que eu saiba. Que o programa tenha controle. Mais exemplos, suponha que o registrador B contém um endereço de memória múltiplo de 4 e que esteja apontando o array T. Então, o registrador B aponta o início do array T na memória. Novamente aqui, eu vou estar carregando o registrador 10 com o primeiro elemento do registrador T. Aqui eu tenho um exemplo de uma outra instrução imediata, ADDI. Ela especifica essa instrução está faltando um campo aqui, que é o registrador B também. Ela tem 3, a instrução ADDI ela especifica 2 registradores. É uma instrução do tipo I, não é? Então, vamos ver aqui uma instrução do tipo I, voltando. Não, está mais... Cadê a instrução do tipo I? Instrução do tipo I. Oh, meu Deus. Chegando lá. Ficou para trás. Instrução do tipo I. Ela especifica 2 registradores e uma constante. Eu vou fazer alguma operação entre o conteúdo de um registrador e uma constante e guardar o resultado em outro registrador. Então, aqui, nesse exemplo, está faltando especificarmos um registrador. Aqui seria o próprio registrador B. Seria $B, $K. E o que nós estamos fazendo aqui? Pegue o conteúdo do registrador B, some K e guarde no registrador B. Então, digamos que a constante K seja 80. Eu somei 80 ao registrador B e coloquei o resultado no registrador B. Ou seja, o meu registrador B, que apontava o elemento 0 do array, passa a apontar o elemento 20 do array. Okay? E quando eu fizer, então, load, carregue o registrador 10 com o conteúdo dessa posição de memória,
eu vou estar transferindo o conteúdo do elemento 20 para o registrador 10. Então vejam, duas formas diferentes de eu trazer um determinado elemento do array. Eu posso já no registrador que vai fazer parte dessa soma, já colocar o endereço direto do elemento que eu quero buscar, ou então, como a gente fez aqui, eu tenho o endereço base do array e somo 80 unidades, 80 bytes para especificar. Essa soma vai estar especificando o endereço do meu array. Na outra forma, eu peguei o endereço base, somei 80 antes, né? E depois fiz um load colocando 0 aqui, porque o registrador que eu coloquei no load, ele já tem a constante somada. Ok? Muito bem. Um erro muito comum entre os alunos é, na especificação de uma instrução do tipo load, colocar 3 registradores. De forma alguma. É sempre 2 registradores e uma constante. Aqui tem que ser sempre uma constante. E aqui sempre um registrador. E aqui é o registrador destino. Então, quem fizer isso aqui, prestem muito atenção para não errar, embora eu saiba que muita gente em avaliações vai cometer esse erro. Ok? Não errem. Já tive casos de alunos que em prova escrevem assim, professor, eu sei que está errado, mas eu não sei como é que faz, e acaba botando errado. Então, lembrem bem as duas formas que eu coloquei de endereçar um elemento do array. Ou colocar aqui o endereço base e uma constante, que somada àquele endereço base vai identificar o início do array, ou então a gente fazer a soma fora, colocar o resultado da soma aqui, e aqui colocar a constante 0. Ok? Outro erro, botar uma constante aqui, entre parênteses aqui, especificar um registrador e duas constantes. Também está errado. A instrução store ela funciona exatamente, tem toda a semântica, aí tem toda a sintaxe da instrução load, com a única diferença que ao invés de a gente ir até a memória, buscar o conteúdo da memória e trazer para um registrador, a gente faz o contrário, pega o conteúdo no registrador e guarda na memória. Okay? Então não vou me detalhar me ater a essas instruções. Tá? Também a mesma coisa, né? O risco de errar nas instruções de store. Muito bem. Agora tem um exemplo que a gente vai detalhar no próximo vídeo.